Voltamos a falar do Centro Clínico JWM e hoje a gente apresenta uma nova profissional que passa a integrar a equipe do Centro Clínico JWM, que é a Josiane da Rosa Oliveira. Ela é neuropsicopedagoga e vai contar para nós agora um pouquinho do trabalho que ela vai começar a desempenhar aqui no Centro Clínico JWM, nessa parceria com o Clube Cardoso Marques também. Josiane, primeiramente, explica para nós o que é uma neuropsicopedagoga, né? O que essa especialidade trabalha, com quais tipos de pessoas que essa especialidade trabalha. Uma boa tarde. Boa tarde. A neuropsicopedagogia é uma ciência nova, que ela reúne os conhecimentos da neurociência aplicada à educação, da pedagogia e da psicologia cognitiva. E as pessoas que podem, se beneficiar da neuropsicopedagogia são as pessoas de qualquer faixa etária, com sintomas de dificuldades cognitivas causadas por transtornos de aprendizagem, de síndromes, pessoas com necessidades especiais, idosos que, porventura, já estão tendo perdas de memória. Enfim, trabalhamos para promover a redução destes sintomas, sempre com base na plasticidade cerebral. Legal. Tu me explicava antes, Josiane, né, que a pedagoga, no caso, trabalharia normalmente com crianças, né? A psicopedagogia também. Agora, nessa questão de neuropsicopedagogia, tu acrescenta aí esse público da melhor idade também, né? Esse público que tem algumas doenças específicas ligadas à parte cerebral, ao desenvolvimento, enfim. Uma delas, o Alzheimer, que tanto preocupa e que tanto ainda faz com que as pessoas tenham dúvidas, né? Esse é um público em específico que tu vai trabalhar aqui também, né? Também. A gente vai estar auxiliando, né? Com atividades, com ginásticas para o cérebro, né? Para estar estimulando, para diminuir essa perda cognitiva, essa perda de memória, né, que vem atrapalhar o dia a dia dessas pessoas. Interessante. Como é que se descobre que a pessoa está começando a desenvolver o Alzheimer? Como é que o filho, o neto, enfim, tem algum sinal que o idoso passa a apresentar? Essa aí já seria assim, uma área mais para neuropsicologia, né, e para o neurologista. Então, assim, os pacientes eles vão vir com esse diagnóstico para mim, que já tenham desenvolvido isso, ou, às vezes, se as famílias quiserem assim, fazer uma prevenção, porque ele já está esquecendo lá o fogo ligado, né, ele já está esquecendo alguns nomes, algumas coisas assim, importantes, já está precisando fazer a lista para ir no mercado. Então, assim, essas pessoas elas ainda podem se valer desse trabalho, né, e vir fazer esses exercícios com a gente, fazer essa ginástica para o cérebro para diminuir essas perdas. Que legal. Tem idade para isso? Porque a gente vê, eu particularmente, eu tenho uma perda de memória gigantesca, assim. Eu tenho uma dificuldade de memorizar as coisas que é muito grande. Tem idade para começar a exercitar dessa forma? Não tem. Quanto mais precoce a gente for trabalhando nesse lado cognitivo, melhor vai ser, melhor teu cérebro vai ficar. Geralmente tem pessoas também, assim, depois de um AVC, de um trauma, né, ele também vai sofrer essas perdas. A gente também vai estar trabalhando nessas situações para restabelecer logo isso aí. Alguma coisa que poderia demorar 2 anos, assim, né, com essas atividades, a gente pode antecipar um pouco e estar resolvendo o cotidiano deles. Você tinha falado, Josiane, em plasticidade cerebral. O que é isso? A plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem de se remodelar em função das experiências vivenciadas. Ela permite, né, a criação de novas redes, de novos caminhos neuronais, que substituem aquelas funções que o paciente veio a perder ou que a criança com uma deficiência, né, perdeu por causa daquela lesão. E então a gente habilita outros caminhos, outras áreas do cérebro, através dos estímulos, né? E é por isso que a gente sempre fala da importância da prevenção precoce, da intervenção precoce lá na criança pequenininha, né? Às vezes já está tendo um atraso na fala, um atraso motor, ele está demorando mais para caminhar. E, através desses estímulos, assim, desse olhar a gente consegue evitar muita coisa lá na frente. Né, por estar ali ajudando aquela criança a passar por aquela etapa logo, não deixar esse atraso
se tornar algo maior, né? Muitas vezes a gente vê e chama a atenção, né, que os pais dizem, não, ele é um pouquinho mais lentinho só, ele é meio preguiçoso, não quer caminhar, não tá demorando um pouquinho mais para falar, mas às vezes os pais não se dão conta que isso já pode ser algum indício de algum problema que pode ser tratado previamente, né? Com certeza. Quanto mais precoce, por quê? Porque assim, é na primeira infância, quanto menor a criança, mais está ocorrendo esse processo de plasticidade neuronal, né? Então, assim, a gente aproveita essa explosão de neuroplasticidade que eles têm, né? E vai habilitando, vai formatando essas áreas do cérebro dessa criança para dar um caminho correto para ela, né? E isso vai evitar. Às vezes, assim, pode ser que a criança apresente, sim, lá adiante uma dificuldade para aprender, mas ela vai ser bem menor se caso, né, ser tratada, não venha a ser estimulada precocemente. Quanto antes, melhor nesses casos. Sim, quanto antes, melhor. Tu falou na questão de exercícios, aí eu me lembrei daqueles exercícios que a gente vê, às vezes, na TV mesmo, que o pessoal diz, experimenta de vez em quando escovar os dentes com a mão esquerda, pega um trajeto diferente para o trabalho. Tudo isso são exercícios para o cérebro, Josiane? Sim, tudo que é novo, tudo que o teu cérebro não está acostumado a vivenciar, a viver, a observar, isso é um exercício, tu tá abrindo outros caminhos nele. Legal. Eu particularmente, pratico o mountain bike, né? Passeio de bicicleta por aí, e tenho lido bastante coisa também a esse respeito, pessoal dizendo que é um ótimo exercício para o cérebro, porque a cada dia tu conhece uma paisagem diferente, um trajeto diferente, tu te propõe um desafio diferente. O esporte entra muito nesse sentido também, né? Sim, o esporte entra por esses dois aspectos, né? Pelo aspecto de tu estar indo em lugares diferentes, né, que nem vocês, mas também pela atividade física, que a atividade física ela é tão importante quanto a alimentação, quanto tu tá desenvolvendo atividades para o cérebro ali. É as três coisas, né? Atividade física e exercício para memória e atividade física, elas andam junto para preservar todo esse teu, né, processo de envelhecimento aí do cérebro. É interessante também que aqui, e aí a gente já parte um pouco para o Centro Clínico JWM mesmo, há a possibilidade de um trabalho interdisciplinar, né? Nós temos o neurologista, nós temos o psicólogo, agora nós passamos a ter a neuropsicopedagoga, quer dizer, esse trabalho integrado que o Centro Clínico JWM possibilita também é bem importante para esse desenvolvimento, para o diagnóstico e para o tratamento, né, Josiane? Com certeza. Essa interdisciplinaridade ela é fundamental, né, para um resultado melhor, para o próprio diagnóstico, porque nenhum profissional ele vai dar esse resultado sozinho. Então, assim, a gente tem que ter essa parceria, né? Tem que ter essa discussão entre os profissionais, essa conversa entre todas as áreas da saúde, que é realmente para poder ajudar aquele paciente. O quão importante, Josiane, é os pais diagnosticarem também essas dificuldades. Aí, quando a criança já está um pouquinho maior, né? A gente falava antes da parte da parte motora e até da fala, enfim. Mas o quão importante é os pais diagnosticarem que os filhos estão com alguma dificuldade, por exemplo, de aprendizagem no colégio, e os professores também, e terem esse diálogo entre eles para que se possa chegar a ti e, de repente, desenvolver um trabalho específico. Essa intervenção, esse diagnóstico, assim, que geralmente os professores acabam percebendo, né? Os pais veem também, mas geralmente os pais ficam naquela comparação. Eu também era assim, né? O irmão era mais velho, também foi assim. Então acaba que às vezes deixa um pouco para depois esse resultado, essa procura, né? Então, assim, às vezes nem é um transtorno, é só uma dificuldade mesmo de aprendizagem, que logo com alguma intervenção já vai ser sanado. Né? Então, isso assim, é bem importante, as famílias estarem atentas, e os professores também. Né? E depois a gente vai estar trabalhando, esse paciente que vir aqui para um atendimento, a gente vai estar trabalhando com esta família, vai estar orientando essa família e também a escola. A gente vai estar orientando, né, o que seria necessário, como seria melhor
que metodologia que seria melhor para ser trabalhado com este aluno lá na escola. Isso é interessante também. Tu vai fazer essa recomendação para a escola, tu vai trabalhar com a família junto, não é apenas com a criança nesse caso. Não. A intenção é trabalhar em parceria, né? A gente consegue um resultado quando vai junto, né? Aqui a parte individual, na clínica, a parte da família e a parte da escola. Isso aí é fundamental para um retorno, né? Para realmente conseguir um avanço com essa criança, com esse aluno. E quais são os transtornos mais comuns? Bom, os transtornos mais comuns é o TDAH, né, o déficit de atenção com hiperatividade, ou só o déficit de atenção, né, não quer dizer que ele tem os dois. A dislexia, né, que é uma dificuldade na leitura, e a descalculia, que é na matemática. Esses são os mais comuns, assim, que é um índice bem grande que tem nas escolas hoje, né? Agora, eu escuto muita gente, já adulta até, dando como desculpa, eu tenho déficit de atenção e por isso que eu não presto atenção no que tu está falando. A gente vê muito nos grupos familiares e de amigos isso acontecer. É possível tratar tudo isso? E eu te pergunto também, é uma desculpa para não aprender, para não desenvolver uma relação, enfim? Ou isso é possível se tratar ao ponto da pessoa ser absolutamente normal, digamos assim? Não, quando ela tem o diagnóstico, né, de déficit de atenção, hiperatividade ou a dislexia, descalculia, isto é uma disfunção, ela é neurobiológica, né? Essa pessoa tem realmente essa dificuldade, ela não consegue sozinha esse recurso para melhorar. Então, assim, ela precisa dessas intervenções, né, no caso da psicopedagogia, e muitas vezes a medicamentosa, né, que daí vai ser encaminhado lá pelo neuropediatra ou neurologista para ter esse resultado, né? Tem pessoas que realmente elas não conseguem se concentrar mesmo só com a terapia. A terapia não vai ser o suficiente. Mas a gente parte assim, sempre dessa premissa que o bom é primeiro experimentar a terapia. Porque muitas vezes tu vai resolver esse problema da falta de atenção, da hiperatividade, só habilitando, né, essa criança como trabalhar ela mesma se conhecendo, né, essa autocognição dela, ela se perceber como é que ela aprende, como é que ela o que é melhor para ela, o que faz ela se acalmar ali e prestar atenção. Se ela se perceber, ela também vai ter essa ajuda e vai poder estar ajudando quem está ao seu redor, né, a lidar com ela. Mas é muito difícil. Se não tiver alguém para perceber e ajudar nessa intervenção, realmente para ele se conhecer vai ser muito difícil. As pessoas sempre ficam em dúvida quando a gente fala em psicólogo, né? Ou pedagogo. As pessoas sempre ficam em dúvida assim, mas como é que vai ser o contato com esse profissional? Ele vai me pedir, vai me fazer muita pergunta ou não? Como é que funciona? Como é que é o dia a dia? Como é que vai ser a primeira consulta, a primeira terapia, enfim, e o desenvolvimento dessa atividade contigo, Josiane? Sim, é bem tranquilo, assim, porque primeiro a gente vai fazer um levantamento, a gente vai fazer uma pesquisa para ver como é que essa criança aprende, o que ela já tem de conhecimento, né, e as dificuldades que ela tem. Então, isso a gente vai observando, né, por meios de jogos, tem várias maneiras, assim, e até mesmo testes, né, específicos para dificuldade de leitura. Então, isso a gente tem esse material para estar fazendo essas avaliações, né, com eles. Mas é bem tranquilo, isso vai depender da faixa etária. Se é uma criança pequenininha, isso aí vai ser sempre de forma lúdica, né? Sempre de forma lúdica. Se é uma adolescente, a gente vai usar outros instrumentos para esse adolescente, né? Para estar investigando, assim. Mas o nosso trabalho é sempre voltado para a aprendizagem, assim. Então, a gente não vai intervir no lado psicológico, que seria, né, de um tratamento psicológico. Isso se caso a gente identificar que essa dificuldade dessa criança ela está ligada ao emocional, se é uma dificuldade que é um bloqueio, que não é por um distúrbio de aprendizagem, mas sim por alguma coisa emocional, esse trabalho é do psicólogo, né? Interessante. Então, assim, o que eu vou estar fazendo, se eu identificar que aquilo ali não é para mim,
eu vou estar encaminhando, então, para psicólogo. Porque nós temos aqui, tem a Camila e tem outros profissionais aqui no próprio Centro Clínico JWM também, né? Tu pode trabalhar também, tu pretendes trabalhar aqui também com crianças que tenham deficiências, né? Quais deficiências que tu, enfim, tem esse trabalho, síndrome de Down ou quais outras? Todas as deficiências. A gente, né, pode estar atendendo o autista, a síndrome de Down, todas as síndromes, a paralisia cerebral, né, todos que causem alguma limitação cognitiva. E a gente vai estar trabalhando com eles diretamente. Assim, a gente vê que as escolas têm muita dificuldade no processo de alfabetização dessas crianças, né? Eu, inclusive, já trabalhei na APAE e a gente recebe, a APAE aqui recebe muitos alunos, né, que vêm do ensino regular. E eles vêm assim, com toda essa dificuldade, que por se tratar de escola, das escolas com uma turma muito grande, aquele aluno precisa de uma atenção mais focada, mais nele, né? Ele acaba não se alfabetizando, tem mais dificuldade. Então, assim, na nossa proposta, a gente vai estar auxiliando esse processo de alfabetização. Então, por isso o atendimento de educação especializado, né? Se a gente tiver que ajudar, intervir nesse processo de alfabetização, construir materiais para eles, que de forma mais concreta, que eles precisam, né, de algo mais visual, mais palpável, do que só aquela coisa da sala de aula, de quadro e de leitura, que aquilo é um tanto distante para eles, né? Então, esse apoio também a gente vai estar dando aqui, suporte para as famílias, para dar esse reforço em casa e até mesmo encaminhando lá nas escolas. Muito legal mesmo. Quais os dias que tu estará aqui? Todas as quintas-feiras, pela manhã e pela tarde. O dia todo, então. Josiane, muito obrigado por esse bate-papo. A gente te espera outras vezes também aqui, tanto no portal JWM quanto na Rádio Itapuí. Acho que esse tipo de assunto rende muito e hoje foi apenas uma primeira entrevista para que os nossos ouvintes e espectadores do site também possam te conhecer, né? Mas a gente vai conversar sobre outros assuntos, sobre algumas especificidades de cada um desses temas também. Muito obrigado, viu? Isso, eu que agradeço, né, por poder explicar um pouquinho o meu serviço e vamos estar aí aguardando. Legal. Tá. Falamos então para o portal JWM e para o programa Estúdio Aberto da Rádio Itapuí.